Boa noite. Esse aqui é um trabalho que o professor Glorisnaldo Rosa pediu para a gente fazer. Ele pediu para a gente fazer um vídeo ao qual ele escolhia um artigo para a gente e a gente deveria fazer um resumo desse artigo e no caso aqui é fazer o vídeo, né? Então é o seguinte, o meu tema que foi proposto por ele é uma análise de conformidade da Lei Geral de Proteção aos Dados, a chamada LGPD, nas zonas brasileiras. Então, o que acontece? Esse artigo ele busca fazer uma relação entre a Lei Geral de Proteção de Dados com as eleições, com o sistema eleitoral atual brasileiro, que o sistema eleitoral atual é o de urnas eletrônicas. Então, o que acontece? É sábio de todos nós que o Brasil é um dos países onde mais tem eleitores no mundo, ao qual diversos fatores concorrem para esse tipo de coisa. O Brasil é um país que é relativamente jovem, ele é um país que tem muitos eleitores, é um país que tem muitos habitantes, então esse número é até superior a 145 milhões de eleitores. Então, o que acontece? Vários países no mundo adotam os sistemas ao qual é de confiança de todos eles. E o Brasil adotou esse modelo de urnas em 1996. Esse modelo de urnas esse sistema ao qual a gente vota através das urnas eletrônicas, ele foi proposto em 1996 porque no caso, antes de 1996, eles já fizeram diversas críticas, diversas denúncias de fraude em relação aos sistemas anteriores, certo? Em 2002, o Brasil adotou o voto impresso. Só que o que aconteceu foi o seguinte: o governo alegou, né, no caso o Tribunal Superior Eleitoral, que é o que cuida dessa parte das eleições, afirmou que seria um sistema muito caro e não vale a pena, apesar de ser um sistema seguro, que seria o voto impresso, não vale a pena prosseguir com isso. Então, o que aconteceu? Desde então, vem sendo adotado o sistema de urnas eletrônicas, porém, uma grande crítica que se faz a isso, nesse artigo, é o seguinte: o quão segura seria essas urnas eletrônicas? Porque o que acontece? O voto impresso ele seria um sistema razoável, ao qual você consegue proteger, você tem uma confiabilidade maior, que esse sistema está até sendo discutido agora, né? Nesses tempos e tal, o pessoal está querendo que vote o voto impresso, porque o que acontece é o seguinte: as urnas eletrônicas, é, apesar do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, falar que as urnas eletrônicas são seguras, estudos apontam que não. Porque o que acontece é o seguinte: segundo o artigo, são realizados, meses antes das eleições, são realizados testes de segurança para apurar a eficiência das urnas eletrônicas, para saber se é seguro ou não. Então, foram realizados testes em 2014, foram realizados testes em 2016, e eles são realizados tanto para eleições municipais quanto para eleições nacionais. E a partir disso verificou-se várias falhas de segurança, entendeu? Porque, na verdade, essa busca pela segurança são testes que eles fazem, ao qual as pessoas tentam, profissionais de TI, né, nessa parte de segurança, eles tentam hackear o sistema de urnas eletrônicas a fim de verificar falhas e tal, e essas coisas. Então, o que acontece? Em 2006 e em 2018, em 2014 e 2016, eles verificaram algumas falhas de segurança, como eles verificaram, se eu não me engano foi em 2014, que eles verificaram que o sistema de votos para os deficientes visuais são através de áudio. Um atacante, né, que no caso seria um hacker, ele conseguiu facilmente, perto da urna eletrônica, ele conseguiu hackear, entendeu? Então, não seria tão eficiente assim essa parte dos deficientes visuais, né? Que seria essa parte aí do áudio.
ademais, foram realizados outros tipos de ataques, e teve um ataque que eles conseguiram uma chave criptografada das urnas eletrônicas, e com essa chave criptografada, eles conseguem, o atacante, na verdade, ele conseguiria mexer no que fosse no sistema de urnas eletrônicas. Então, o que acontece? A partir disso, ele poderia roubar dados das pessoas, porque o que acontece é o seguinte: quando você vai lá votar, eles armazenam seus dados pessoais, pela biometria, como o seu nome, o seu CPF. Então, um atacante que conseguiria burlar esse sistema de chave criptografada, ele poderia facilmente roubar os seus dados. E, inclusive, teve um teste de segurança que fizeram recentemente, ao qual detectaram que foi possível, através de um ataque, inclusive o atacante fazer tanto roubar os dados da pessoa, quanto fazer a pessoa votar no candidato que ele queria. Então, assim, se eu voto no candidato X e aperto confirma, se ele conseguir hackear essa urna, ele pode colocar para me votar no candidato Y. Então, seria um completamente um absurdo, né? Porque se esses testes eles são feitos, né, para apurar sistema de seguranças, foram verificadas diversas falhas. Então, sim, é perfeitamente possível que se hackeie o sistema de urnas eletrônicas, porque o que acontece é o seguinte: o TSE fala que é seguro. Inclusive, ele falou, depois desses testes, que eles apuraram as seguranças, mas o que acontece é o seguinte: não foi verificado na prática, na realidade, como eles conseguiram fazer isso, como eles conseguiram consertar essas falhas na segurança. Então, é um sistema que todos sabem que possivelmente pode ser objeto de fraude, e não é isso que é o objetivo, né? Então, assim, um artigo ele também faz uma correlação da lei de LGPD. Então, assim, é a lei que versa, é a lei geral de proteção a dados individuais. Então, é o seguinte: essa lei, ela busca amparar, ela busca fazer com que esses dados que empresas, órgãos públicos que peguem de você essas informações cadastrais, eles tentam fazer com que esses dados sejam usados da maneira correta, que eles sejam protegidos ao ser usados. Então, o que acontece? A lei de LGPD, ela versa sobre alguns princípios que eu vou ler agora, né? Um dos princípios é finalidade. Os dados eles devem ser destinados para algum fim. Eles devem ser adequados, entendeu? No caso, a pessoa não poderia buscar dados arbitrários de você. Necessidade: os dados seriam usados sobre extrema necessidade. Deveria ter livre acesso, deve ter qualidade de dados, transparência, segurança, prevenção. Mas o que se critica no artigo é o seguinte: o TSE, por exemplo, ele busca usar os seus dados, mas o que acontece é o seguinte: eles buscam os dados e eles usam seus dados indiscriminadamente. Na lei de LGPD, eles falam o seguinte: que os dados eles devem ser usados com autorização prévia da pessoa que está fornecendo eles, entendeu? Então, o TSE, de maneira alguma, eles pegam essa autorização, eles perguntam, entendeu? Se as pessoas querem realmente disponibilizar seus dados, eles só impõem. Então, essa é uma crítica que se faz. E uma outra crítica que se faz também no artigo, além do uso indevido dos dados da pessoa que o TSE faz, que os órgãos públicos fazem, uma outra crítica do artigo foi em relação à segurança, porque a lei de LGPD, eles versam muito sobre segurança, que os dados coletados devem ser de extrema segurança, não podem ser vazados, e a empresa ou órgão público que estiver, no caso, buscando esses dados,
eles devem buscar maneiras de proteger esses dados. Só que uma crítica que se faz é o seguinte, se foi comprovado em vários testes, mais ou menos em 4 ou 3 testes, que hackers conseguiram invadir o sistema e era perfeitamente possível roubar os dados das pessoas, o que o TSE tem feito para tirar esse risco, entendeu? Para minimizar esse risco. Eles falam que eles buscam métodos para fazer isso, mas o que acontece é o seguinte, a crítica aqui é porque esses testes são realizados uma vez em anos de eleição, entendeu? Eles são realizados uma vez, meses antes das eleições. Então é essa crítica que se faz. Poxa, por que que só fazem um teste? Por que que não fazem vários testes? Por que que não tentam buscar maneiras mais eficazes de se promover a segurança dos dados? Entendeu? Então o TSE peca tanto nessa parte de segurança dos dados, porque eles não promovem maneiras de se buscar proteger os dados, como versa a lei da LGPD, e também o uso indevido, porque eles usam indiscriminadamente, ao contrário do que se versa na Lei Geral de Proteção de Dados, que eles falam que tem que ter uma autorização prévia e tudo mais. E o que acontece é o seguinte, a maior crítica é essa, porque nos dias de hoje, várias empresas, órgãos públicos, eles buscam esses dados das pessoas, mas até onde vai? Entendeu? Até onde vai a necessidade, porque a necessidade é um princípio da lei de LGPD. Então, o que acontece? Uma empresa, um órgão público, na teoria, ele só poderia buscar os seus dados se fosse de extrema necessidade, extrema importância. Mas o que acontece, por exemplo, com o TSE, já não é isso que a gente vê. Eles buscam os dados, eles só impõem as pessoas, para que faça essa busca de dados, eles usam esses dados sem autorização prévia e eles também não promovem maneiras de promover a segurança dos seus dados, né? Como a gente chama dos dados sensíveis. Inclusive, uma outra crítica que o artigo faz outra crítica que o artigo faz é quanto à biometria. Por exemplo, esses testes eles são feitos para alguns tipos de segurança de dados, mas para outros eles não fazem. Por exemplo, a biometria, eles não fazem nenhum teste para saber se é um sistema seguro, se nenhum hacker poderia invadir e roubar esses dados ou não. Então o TSE é muito restrito quanto a isso, e a maior crítica do artigo é isso, né? Porque o TSE e outros órgãos, empresas, eles deveriam promover, eles deveriam ser, já que são tribunais, órgãos públicos, eles deveriam respeitar as leis, promover uma segurança da lei, porque a lei ela existe para ser cumprida. Então, a partir do momento que eles fazem isso, eles usam seus dados indiscriminadamente, eles não promovem nenhuma maneira de fazer com que os seus dados fiquem seguros. Então, isso é um grande problema. Então, foi justamente sobre isso, né? Porque a lei de LGPD, ela busca isso e eles fazem realmente o contrário, né? E o outro ponto é quanto à segurança da eleição. Poxa, será que esse sistema ele é tão seguro assim? Se ele foi conseguido se eles já conseguiram hackear mais de uma vez, 1, 2, 3 ou 4 nos testes, detectaram várias falhas de segurança. E detectando essas falhas de segurança, acontece o que realmente a lei tá lá para buscar não acontecer, que é o roubo de informações pessoais. Então é sobre isso que o artigo versa, e esse é o meu trabalho sobre Breno Vasconcelos, e é isso aí, boa noite.